Hoje temos mais um papo com um especialista. Hoje a gente vai falar sobre uma causa muito comum que preocupa muitos pacientes no ambulatório. Seria o estalido no joelho, a crepitação, aquela rangedura. Isso assim, é uma causa de muita preocupação dos pacientes. Eles sentem às vezes um incômodo que dura anos, mas aí eles nunca procuram um médico, mas quando vão lá numa consulta de joelho é uma das primeiras coisas que eles falam. Eu sou Igor Araújo, estamos mais um papo com especialista. Hoje eu estou com o Vitor Titonelli. Vitor Titonelli, ele é ortopedista, especialista em joelho, também é médico do UFC, não é isso, Vitor? Sim. E aí, assim, antes da gente entrar nesse tema, propriamente dito, eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, dessa sua paixão por esportes também, por que você escolheu ortopedia, depois como é que você foi parar na cirurgia de joelho e como é que está a sua linha de atuação hoje. Então, eu queria agradecer ao Igor o convite aí para participar do Papo Especialista. Então, como ele disse, né, meu nome é Vitor Titonelli, né, fui ex-residente aqui do INTO, comecei a residência médica em ortopedia em 2010 e 2013 comecei a fazer a especialização em cirurgia do joelho, né, que eu gosto muito desse lado esportivo, já pratiquei lutas na infância, hoje não pratico, e gosto muito de luta, acabei enveredando por esse lado de trabalhar com lutas, né, e as lesões no joelho são muito comuns nos esportes, então acho que foi por isso que eu escolhi a parte de joelho mesmo. E, Tito, assim, como é que está a sua linha de atuação hoje? Você trabalha com joelho, com parte esportiva, também trabalha no UFC? Além de trabalhar no UFC, né, trabalho em outros eventos de MMA nacional também, né, o Shotô, são vários outros eventos. Trabalho com medicina esportiva, mas o foco de atuação realmente é a parte esportiva do joelho, entendeu? Mas atendo também a ortopedia em geral. Entendi. Mas o foco maior é joelho mesmo. Assim, falando um pouco sobre o tema, que seria essa crepitação no joelho, essa rangedura, os pacientes chegam muitas vezes, assim, normalmente são pacientes mais velhos, mais de 40 anos, existe um grande espectro, e eles, assim, existem várias causas para isso, mas o que recomenda muito às vezes eles falam que doutor, quando eu acordo, estico e dobro o joelho, eu sinto um estalo muito grande. Ou então, às vezes, quando eu estou sentado e vou levantar, isso estala, quando eu vou subir uma escada. E aí eu queria que você falasse, existem causas fisiológicas de estalo no joelho, como eu consigo estalar todas as articulações do meu corpo? Que são a maioria das causas, só para deixar bem claro, a maioria das causas são fisiológicas. Isso. Tá? Os estalos, a maioria, são fisiológicos. Que seriam Você vai falar das bolhas, Sim, microbolhas que se juntam. E aí, assim, eu queria que você tirasse um pouco, né, explicasse um pouco sobre isso, o que seria o fisiológico, o que seria o preocupante, para os pacientes ficarem um pouco mais calmos, eles entenderem mais esse aspecto. Então, acho que o mais importante de tudo, quando o paciente tem uma queixa no consultório de estalo, é você diferenciar entre fisiológico e patológico, como o Igor disse. O fisiológico, geralmente, não vem acompanhado de dor, nem de derrame articular, ou seja, aquele joelho inchado, nem bloqueio da articulação. Ao contrário do patológico, toda vez que você tiver estalido, tiver dor, o joelho ficar muito inchado, igual uma bola, e tiver bloqueio de movimento, essa crepitação ou esse estalido é muito importante. Tá? É importante você pesquisar com o médico, isso aí na maioria das vezes é patológico. O fisiológico não tem sintomas. Eu costumo definir em quatro sons o estalido, que é o clique, que geralmente é um estalido fino, que pode ser uma hipermobilidade do menisco, um menisco discoide, tá? Na maioria das vezes também não é patológico. Os estalidos mesmos, que são os fisiológicos, que é a mudança de pressão entre um lado e outro da articulação na hora que o líquido sinovial se move e formação de bolhas, e essa bolha ela vai se estourar, causa esse estalido. E isso geralmente quando você quer repetir, às vezes o paciente tem o estalido, ele quer repetir na frente do médico e não consegue, porque aquela bolha simplesmente já se movimentou e já se estourou. Tem uma patologia também que acontece após a cirurgia de prótese de joelho, que é comum no paciente, que é chamada síndrome do Clank patelar. Ou seja, ocorre um nódulo fibroso entre o polo superior da patela e o quadríceps, aquilo entra dentro da caixa femoral nas próteses que a gente substitui o ligamento cruzado posterior, e aquilo gera dor e estalido. É um estalido bem audível, o paciente sente quando a gente coloca a mão. E a outra, que é o mais preocupante,
são as crepitações. As crepitações, ela acontece, é como se tivesse areia dentro do joelho, né? E você sente aquela sensação de arranhando, e isso geralmente sugere uma osteoartrite ou uma osteoartrite patelofemoral, nas disfunções do mecanismo extensor. Tá? Essa é preocupante, as crepitações com a sensação de areia dentro do joelho. Tito, assim, eu queria que você falasse um pouco para os pacientes. Você já explicou o que seriam os preocupantes e não preocupantes, então, quando o paciente ele vê que tem o joelho dele está inchando, então que não é essa crepitação fisiológica, né, esse estalido fisiológico, qual é o próximo passo? Aonde você recomenda ele ir? Numa emergência, num ortopedista generalista, já ir diretamente no cirurgião de joelho, no especialista de joelho? Existe um caminho para ele? Sim, eu acho que esse caso aí, a princípio, não é um caso de emergência, não deve procurar uma emergência para isso. Eu acredito, assim, em sendo o estalido de uma articulação acompanhado de dor e edema, é importante ele ir no especialista de joelho logo, entendeu? Que ele vai ser o mais apto a indicar o tratamento adequado, né? Até porque às vezes a questão o estalido ele é uma consequência de um problema que está se arrastando ali, às vezes há muito tempo. Também concordo com você que não deve ir na emergência, porque não vai resolver. Mas assim, na minha visão, ele deveria ir no médico especializado, né, joelho, até para ele ter um acompanhamento, um segmento. E a prevenção de uma osteoartrite mais grave, né? Isso. Pode falar. Agora, muito importante o seguinte, tem os estalidos, tem os barulhos crônicos e os agudos. Por exemplo, o que eu caracterizaria um agudo? Por exemplo, o atleta está jogando bola ou está lutando, rompeu o ligamento cruzado anterior. Ele vai relatar: doutor, senti um estalo, logo depois meu joelho inchou e eu não consegui mais colocar o pé no chão. Então, ele relata esse barulho agudo. Assim como nas lesões meniscais, até nas lesões meniscais degenerativas, por exemplo, os pacientes de meia idade, que às vezes no simples levantar da cadeira, eles podem romper o menisco e falar: senti um estalido, depois disso comecei a sentir dor na interlinha articular. Isso sugere uma lesão meniscal. Nas lesões do ligamento cruzado anterior, o joelho fica bem mais inchado. Entendi. Tá? E aí, assim, o ideal seria procurar realmente esse cirurgião de joelho, o médico de joelho, até para ou afastar uma doença ou tratar uma causa de base como a osteoartrite e fazer com que isso não evolua tão rápido, tratar a prevenção, tratar o paciente por inteiro e ter esse segmento. Porque às vezes, assim, a crepitação é só um sinal de alerta de uma coisa que está ali se arrastando há muito tempo, mas às vezes é o que mais incomoda o paciente. É o que mais incomoda o paciente. Da sua vivência, assim, de consultório, tem alguma coisa que os pacientes sempre te perguntam em relação a isso? O que fazer? Tem alguma coisa que a gente possa falar para acalmá-los? Então, o paciente chega sempre perguntando: doutor, meu joelho estala muito, devo me preocupar com isso ou não? Eu chego para o paciente e falo: depende, seu joelho dói quando estala? Seu joelho incha? O seu joelho tem dificuldade de movimentação? Se tem isso, deve se preocupar sim, a gente tem que fazer o tratamento. Agora, um simples estalido que acontece ocasionalmente quando você tenta reproduzir a manobra na frente do médico, não acontece, isso eu não vejo motivo para preocupação. Eu mesmo, no meu joelho, às vezes quando eu vou agachar para examinar o joelho de um paciente, alguma coisa, eu sinto estalido. E realmente, no meu caso, é esse. É a passagem do líquido sinovial com as bolhas de ar que são formadas na articulação de um lado para o outro pela mudança de pressão no movimento de flexo e extensão. Tá? Tem uma patologia também que é muito rara, chamada o snapping knee. É o joelho em ressalto, que tem em outras articulações também, como as articulações do quadril. O que sugere o snapping knee? É o tendão do bíceps femoral, que ele, por uma alteração anatômica na inserção dele na cabeça da fíbula, ele pode fazer um ressalto doloroso. Você nota o ressalto e você tem dor também. Então isso é um chamado snapping knee. O joelho em ressalto é uma patologia bem rara. Vitor, eu vou pedir só para você deixar a última mensagem para os nossos pacientes, tá? Vou deixar a palavra com você agora. Tá, ok. Então, assim, eu acho que de mensagem final se o seu joelho somente tem um estalo, não há motivo para muita preocupação. Apesar de, às vezes, ser importante você procurar a ajuda de um ortopedista especialista em cirurgia do joelho. Porém, se o seu joelho ele crepita, faz estalos constantemente, o joelho fica inchado constantemente,
ocorre bloqueio articular e dor, fica vermelho, rigidez matinal, isso sim é um sinal de alerta para você procurar a ajuda de um especialista em cirurgia do joelho. A gente sabe que a osteoartrite do joelho é uma das doenças osteoarticulares mais prevalentes, e a osteoartrite do joelho é uma doença muito incapacitante, que incapacita o doente nas suas fases avançadas de fazer as mínimas atividades de vida diária. Ou seja, para mim o mais importante é a prevenção de uma osteoartrite grave que necessite de uma cirurgia de artroplastia total de joelho. Então acho que a gente tem que, mensagem final, prevenção. Em caso de dúvida, procure um especialista em cirurgia do joelho. A gente até gravou um vídeo com o Dr. Eduardo Branco sobre osteoartrite. Eu vou deixar aqui no card acima para eles poderem assistirem, quem não teve a oportunidade. E assim, eu quero te agradecer por você estar vindo aqui. É o conteúdo de qualidade com quem domina o assunto. Então assim, isso é muito difícil hoje em dia, você filtrar o que tem qualidade e o que não tem. Mas essa é a função do Papo com Especialista, trazer assim os capacitados, as pessoas que dominam o assunto, que realmente entendem, para poder explicar para a população, estarem até mais perto, tirando todas as dúvidas. E eu agradeço por ter vindo aqui, engrandece muito o nosso projeto, e eu espero que eles deixem as dúvidas, e aí conforme as dúvidas forem surgindo, a gente pode vir gravar de novo, vem aqui, ou então gravar sobre um novo tema, tá bom? Okay. Muito obrigado, Vitor. De nada, eu que agradeço o convite também, e o convite está aberto aí um dia que você quiser ir lá nos eventos de MMA com a gente, você será muito bem-vindo. Já que eu vejo que você também é um grande fã das artes marciais, Black Belt, então é isso aí. Obrigado, Vitor. Tchau, tchau.